Graças a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Abre sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 12. Deus tem algo a falar com você, Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Livro de Atos, capítulo de número 12. Grande Deus. Os que estão encontrando, dando glória a Deus, dizendo Aleluia! diz assim a palavra do Senhor. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartetos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Aleluia! E caíram-lhe as cadeias das suas mãos. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda das guardas, chegaram à porta de ferro, a porta principal que dá para a cidade, ao qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Senta adorando a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Como já foi dito aqui, irmãos, pelo irmão Rubens, a gente também tem que ouvir o amargo de Deus. Não só ouvir o amargo, mas a gente passa às vezes não só por situação boa, por situação de alegria, mas às vezes a nossa vida, irmão, ela se encontra ou se depara com situações difíceis, com situações tristes, com situações que às vezes deixam o crente de cabeça baixa. Pedro, irmão, após a descida do Espírito Santo, Pedro foi cheio de tal forma a sair pregando com ousadia a palavra do Senhor. Quantos aqui, irmãos, estão interessados em ouvir essa palavra? Porque se você quer conversar, eu vou liberar em nome de Jesus. Então, irmão, olha só. Pedro começa a ganhar muitas almas para o reino de Deus. Diz que em certa feita, dentro do mesmo livro de Atos, está escrito que quase 5.000 pessoas chegaram diante de Pedro, e Pedro, sem precisar de microfone, começou a pregar, irmão, para mais de 5.000 pessoas. Sendo que dessas 5.000 pessoas, aproximadamente 3.000 almas levantaram as suas mãos e reconheceram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Naquele mesmo instante, essas 3.000 almas resolveram descer as águas, se batizarem, terem um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, irmão, Pedro
guardas. 4 mais 4 mais 4 guardas mais 4. 16 guardas para segurarem Pedro ali dentro, bem vigiado. Sabe por quê, irmão? Porque o diabo, irmão, ele tem que reconhecer que ainda que você esteja com a fé pequenininha, você é capaz de desbravar, irmão, e desbaratinar o inferno inteiro. Jesus falou que se você ou eu tivéssemos um pouco de fé do tamanho de um grão de mostarda, você tem o poder de saquear o inferno. Chegar para a montanha e falar: montanha, passe daqui para o meio do mar, eu ia ter que passar. Mas observe bem. Quando Jesus está falando, vai monte, passe daqui para o meio das águas, e ele vai, ele iria. Mas o monte que Jesus está falando é justamente as dificuldades. É aquilo que diante de você não tem jeito, você não pode fazer, meu amado. Jesus te chamou porque ele acredita em você. Ele confia em você, assim como ele acreditou em cada um dos apóstolos. Ele confia em você. Já foi dito aqui essa noite que é necessário que a gente venha ouvir o doce e ouvir o amargo de Deus. É necessário que a gente venha viver momentos de alegria, mas também momentos de tristeza com Deus. Deus, ele é Deus de perto, mas também ele é Deus de longe. Uma coisa eu sei, eu te digo, já foi lido aqui no Salmo 139. Ninguém é capaz de fugir dos olhos que todas as coisas podem contemplar. Ninguém é capaz de, sabe, eu quero saber qual é o astronauta que vai fazer uma nave para fugir da presença de Deus. Nada foge à presença. E essa ciência é tão alta que nunca a gente conseguiria entender. Glória a Deus. Pedro estava na prisão. E o texto diz aqui, meus amados, que Pedro dormia entre 2 guardas. O restante dos guardas, tudo guardando as outras portas. Você já imaginou, meu irmão, você dormir num lugar que não dá nem para você se virar de lado, ainda mais algemado, com 2 cadeias nas suas mãos, um guarda aqui e outro ali, era você se mexer para um lado e o guarda estava com a espada já te matando. Mas a palavra diz que mesmo ele estando, meu irmão, entre os 2 guardas, ele dormia. Sabe o que é que Deus me deu, irmão? Pedro não estava dormindo na negligência, não. A parte física, primeiro, Pedro dormia porque estava muito cansado. Quem sabe Pedro não chegou a tomar uns bufetes daqueles guardas, irmão, tomar um soco na face. Eita Deus. Quem sabe, meu irmão, Pedro não estava com fome. Quem sabe os seus pensamentos, os seus projetos não estavam caindo por terra. Mas uma coisa eu quero lhe dizer: não era aquele mesmo Pedro que dormia, aquele Pedro que lá atrás negou a Jesus e depois foi correndo chorar amargamente a sua covardia diante de Jesus. Quem dormia ali entre os 2 guardas era o Pedro que já estava cheio da presença do Espírito Santo. Pedro, que quando os homens, os sacerdotes, os fariseus vieram com os guardas e mandaram Pedro calar a boca, Pedro, os guardas falou assim: mais importa eu servir a lei de Deus do que a lei dos homens. Louvado seja Deus. O Pedro que dormia ali não era o mesmo Pedro que estava dormindo lá no Getsemane, que Jesus acordou com eles e falou: vocês não podem vigiar comigo nenhuma hora. Não era mais aquele Pedro. O Pedro que estava dormindo, ele estava descansando numa promessa poderosa. Pedro andou com Jesus e viu os milagres de Jesus. Ele viu ele curar os coxos, os cegos, levantar de fundo, expulsar Satanás. Ele viu quando Pedro morreu e ressuscitou. Ele viu quando Jesus estava, melhor dizendo, perdoe, quando Jesus ressuscitou. E Jesus, depois de 40 dias, meu irmão, foi direto nele. Aleluia. A última lembrança que Pedro tinha, meu irmão, antes de se converter, quando negou a Jesus, foi ele negando ao Senhor 3 vezes. A última lembrança que Pedro tinha dentro de si, entre ele e Jesus Cristo, é que ele havia negado ao Senhor 3 vezes, e na terceira vez o Senhor estava olhando para os olhos dele. Aleluia.
chamou, e Pedro pulou na água lá, se vestiu, foi falar com o Senhor. E Jesus faz as 3 perguntas para ele. E ele disse: eu te amo, tu me ama, eu te amo, tu me ama. E ele se entristeceu porque lembrou novamente que tinha negado. Senhor, tu sabe todas as coisas. Então o Senhor Jesus fala: então apacita as minhas ovelhas. Viu? Naquele momento, meu irmão, Jesus passou ainda 40 dias pregando, fazendo alguns sinais que João mesmo deixou escrito, que mesmo que eles usassem todas as canetas de tinta da face da terra, não seria possível descrever as maravilhas desse Senhor ressuscitado, Rei dos Reis, Eterno, poderoso Senhores. Seria impossível descrever todas as coisas, porque antes que houvesse dia, Ele já é Deus. Antes que Abraão existisse, Ele já é Deus. Aleluia. Em qual não há mudança nem sombra, não há variação nenhuma. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Graças a Deus. Aleluia. Então observe, meu irmão, que aquele Pedro que dormia ali foi o mesmo Pedro que viu o Senhor Jesus subindo, meu irmão, e falando para ele e para os discípulos: olha, ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aleluia, e vocês vão pregar a minha palavra em Jerusalém, na Judeia, até os confins da terra, vocês vão pregar a minha palavra. Pedro estava lá no dia de Pentecostes, depois de muita oração, depois de muito suplicar, talvez achando que não viria. O Espírito Santo se apresenta como um vento impetuoso e enche toda a casa, e todos foram cheios da presença de Deus. Pedro agora não era o mesmo Pedro que estava lá, meu irmão, antes de Jesus ressuscitar, mas ele era um Pedro que era cheio da autoridade, do poder, da unção de Deus. Estava preso Glória a Deus. entre 2 guardas, bem vigiado. Herodes sabia muito bem da história de Jesus, o ressuscitado. Herodes sabia que Jesus já havia predito que iria ressuscitar no 3º dia. Os guardas viram, meu irmão, quando ao 3º dia o anjo do Senhor foi lá e rolou a pedra. A Bíblia diz no livro de Mateus que os guardas, eles ficaram paralisados como mortos, mas eles tiveram que ver que aquilo era verdade. Aleluia. É tanto que depois foram subornar alguns guardas, os outros foram pagar para que essa história ficasse até hoje, dizendo que ele estava morto e os discípulos roubaram o corpo dele para dizer que ele havia ressuscitado. Irmão, por mais que o diabo invista em mentira, sempre haverá aqueles que são sinceros e vão pregar a palavra da verdade. Por mais que o mundo te ofereça a ilusão de dizer que homem se casar com homem seja normal, você tem que aceitar a mentira do diabo. Não nos conformemos com esse mundo, mas se conforme com a santidade e a palavra da retidão do Senhor nosso Deus. O mundo quer que você se conforme com tudo que não presta. É verdade, Senhor. O mundo quer que você se conforme com o Big Brother. O mundo quer que você se conforme com músicas que escandalizam com a imagem da mulher. O mundo quer que você se conforme com homem que se casa com homem, mulher que se casa com mulher. Tem que rasgar a Bíblia, meu irmão, sabe por quê? Porque ainda que se rasgue a Bíblia e venha pregar ao Deus do céu que vela pela sua palavra, haverá tamanhas na terra dizendo: só o Senhor é Deus e a verdade é o Senhor Jesus, e o que o Senhor Jesus falou é a verdade. Eu fico impressionado com pessoas que ficam aí abrindo ministério dizendo: sabe, a mídia vai para cima deles e dá um espaço. Sabe por quê? Porque para a mídia até convém que isso seja mostrado. Essas pessoas que se desviam por esses caminhos, aonde não aceitam o Espírito Santo como uma pessoa, aonde aceitam que varão que casa com varão é normal, varão com varão é normal, irmão, e vai para esse tipo de igreja, é porque eles nunca quiseram saber da verdade, eles nunca quiseram saber de um compromisso com Jesus verdadeiro, porque a mensagem do passado é a mensagem de hoje e será eternamente. Arrependei-vos e convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos, sede santos, porque santo é o Senhor nosso Deus. E Pedro dormia. Eu acredito, irmão, como o próprio
sabia, irmão, que podia até ele morrer ali. Ele sabia, irmão, que ele estava guardado nas mãos do Senhor. É verdade. Os judeus procuraram matar Pedro, mas Herodes chegou primeiro e prendeu a Pedro. Só que o texto diz aqui, ele estava na prisão, mas ele era guardado, sabe? Para não fugir. Para nós aqui, até poderia olhar para a situação de alguém que esteja preso e dizer, ele está preso, mas ele está padecendo. Não, irmão, de repente ali ele está guardado nas mãos do Senhor. Na hora certa, os planos de Deus virem à tona e as pessoas saberem qual é o verdadeiro pensamento de Deus. Saiba, meus amados, que se você está passando por algum tipo de tormento ou de prisão psicológica, saiba sempre que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Tudo que você deseja para com Deus, de bom e de agradável, Deus tem sempre o maior para mostrar para você. Há pessoas como eu, como o pastor e os obreiros aqui, e você que está aí, que você sabe que você tem promessa, e você acha que a promessa está enterrada e esquecida. No momento certo, você vai cantar o hino da vitória e dizer que só Jesus é o Deus da sua vida. Pedro, irmão, eu acredito que dormia confiante, porque o homem estava cheio da ousadia de Deus. E eu tenho certeza que se naquele momento ele saísse e mudasse aquela boca e dizer, não importa de novo que eu pregue a verdade, mas importa que eu sirva a Deus do que eu sirva a homem. Eu tenho certeza que ele ia fazer a mesma coisa, mas ele estava lá. Eu acredito, irmão, que ao mesmo tempo que ele descansava somente no Senhor, o nosso estado de ser humano também se perturba. Quem é que gosta de ficar, irmão, numa cadeia, algemado lá de 2 guardas, como um criminoso? Isso dói na alma, irmão. Isso é vergonhoso, às vezes a gente passa vergonha. Porém, Paulo sofreu também sobre isso, e ele escreveu que ainda que fosse na fome, ainda que fosse na escassez, ainda que fosse nas suas prisões, ele se gloriaria na cruz de Jesus Cristo, ao qual ele já é escravo. Louvado seja Deus. Você foi chamado, irmão, para ser servo do Senhor. Você foi chamado para ser uma atalaia de Deus na terra. Irmão, o que será das igrejas do futuro se vocês, jovens, não se manterem firmes de pé? O que será, pais e mães de família, do futuro da igreja na terra, se os seus filhos não forem ensinados na palavra do Senhor? Se você chamar ele e querer ler uma mensagem da Bíblia para ele, não querer ouvir, quer ver o desenho, então compre um desenho bíblico para ele. Irmão, se ele não quer, irmão, você tem que ter autoridade de mãe e de pai para mostrar a ele, meu irmão. E se for preciso, irmão, a mídia aí fora pode dizer, às vezes aí fora, que é até errado, é contra a lei você corrigir o teu filho, mas Deus, ele corrige aquele que o ama. Tem muito filho por aí que só pode bater na cara da mãe e do pai. É verdade. O pai quer meditar uma palavra com ele, ele não presta atenção, ele não quer saber de nada. Mas lá no colégio está enchendo a cabeça dele do que não presta. Embaixo dos bigodes do pai, o pai da mãe não vê isso. Pergunte para o seu filho que tipo de aula que ele teve lá na escola. Pergunte para o seu filho que tipo de aula. Se ele chegar de forma diferente ou fazer algum tipo de gesto que não convém. Pedro estava dormindo, irmão, mas confiando no Senhor. E aí diz o texto aqui, irmão, que de repente, eis que veio, meu irmão, o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Aleluia, Jesus. Irmão, o que eu acho lindo nessa passagem, irmão, é que quando o anjo aparece, em seguida veio, irmão, uma grande luz ali dentro daquela prisão, sabe? Não era luz elétrica. Naquele tempo não tinha luz aí da céu nem da céu. Era as tochas, as lamparinas. Mas só que quando o anjo veio, uma grande luz tomou de conta do ambiente. E essa mesma luz fez com que, irmão, o discípulo abrisse os olhos. Eu creio nisso. A mesma luz que fez com que Pedro acordasse e abrisse os olhos foi a mesma luz que pesou o espírito daqueles guardas. Porque eles ficaram
aqueles guardas adormecessem e virassem com pedras ali. Mas só que Pedro, irmão, começou a observar aquilo e ele ficou deslumbrado. Começou a imaginar que fosse um sonho. Eu imagino um anjo olhando para a cara de Pedro. E Pedro olhando escangalhado, mas não se mexia porque pensou se tratava de um sonho. Irmão, Jesus disse, irmão, João 8,12, ele disse assim: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Salmo 119, versículo 105, está escrito assim: é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a palavra do Senhor Jesus Cristo. Você quer ter luz na sua vida? Tenha comunhão com a palavra. Você quer libertação das trevas? Tenha comunhão com o dono da luz, porque nele habita toda a luz. Com Jesus habita, meu irmão. Aleluia. Aquela luz veio, meu irmão. E eu imagino um anjo olhando ali para Pedro e Pedro olhando para o anjo, mas eu imagino que ele ficou deslumbrado. Foi necessário o anjo chegar lá e dar um toque bem na ilharga dele, assim, ó, acorda. E eu detesto quem faz isso, irmão. Deu um cutucão, eu gosto de fazer nos outros. Glória a Deus, aleluia. Já imaginou quando alguém te cutuca, você dá aquele susto? O anjo fez isso, porque a Bíblia diz, tocando na sua ilharga aqui do lado, ó, pum! Acorda! Levanta-te depressa. Já imaginou, irmãos? Pedro ficou olhando para o anjo. Eu acho que eu estou sonhando. Eu acho que eu estou sonhando. O anjo dá um cutucão nele e fala assim: ei, desperta, levanta-te depressa. Aleluia. Sabe o que é que eu vejo? Bem-aventurados aqueles ao qual o Senhor dá um toque, para dar uma sacudida nele, para ele levantar. Bem-aventurados aqueles, irmãos, que são chamados a sofrer e padecerem pelo amor do Evangelho. Quando Pedro leva aquele toque, meu irmão, o toque de Deus é assim. E eu estava analisando, irmão, a respeito do toque. Hoje a gente vê, irmão, tantos lugares onde tantos pastores que foram honrados, tocando no ministério do outro, querendo derrubar, jogar lama no ministério do outro. Irmão, por menor que você seja, no reino de Deus você pode ser o maior. É verdade. Aleluia! Independentemente se for o maior lá de cima ou o menor lá de baixo, irmão. E se tratando de hierarquia, você sendo menor aqui, você respeitando as ordens de Deus para contigo e para com aqueles ao qual você serve, irmão, você pode ser o maior do reino dos céus. Tem pessoas massacrando o ministério alheio. E um tempo desse eu tive uma experiência pequena, onde estava o pessoal falando, uns conhecidos meus, sobre o Silas Malafaia. E começou a falar umas coisas, e ali de repente eu entrei no meio e falei: não, mas eu não concordo com isso aqui que ele prega, não. Eu admiro ele, eu gosto dele, mas eu não admiro. E eu comecei, irmão, a não me conter e a passar do limite. Eu falei: para mim não interessa o que ele é assim. Eu comecei a falar do nome da pessoa. Eu falo para vocês aqui, o Silas Malafaia, aquele famoso. Só que teve um momento que eu fui orar à noite. Eu já tinha até esquecido, isso foi no outro dia. E eu comecei a orar e eu senti o meu coração pesado dentro de mim. E eu comecei a falar: Deus, me dê sossego no meu coração, me dê paz. Tira essa perturbação que não me deixa conversar com o Senhor direito. O Senhor consegue me ouvir, Jesus? O Senhor está me ouvindo? Irmão, Deus me trouxe na minha mente o que eu tinha falado a respeito desse pastor. Irmão, me deu uma vontade de chorar. E eu me senti envergonhado diante de Deus. Eu falei: Deus, me perdoa, Jesus. E eu comecei a sondar o meu próprio coração, para que eu pedisse um perdão sincero, e que nunca mais, independentemente do que ele pregue, errado ou